Olá, o meu nome é Douglas Rosa e hoje eu quero falar com você sobre processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação. Mais especificamente sobre as multas que nós chamamos de meramente administrativas. Você sabia que existem multas que elas são aplicadas aos motoristas e aos proprietários, geram o prejuízo financeiro para o motorista ou o proprietário do veículo porém, elas não podem gerar pontos na carteira desse motorista. Ela não pode gerar ponto na carteira do proprietário. São as multas que nós chamamos de meramente administrativas. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, porque é muito frequente, é extremamente comum, acontece com alguma frequência aqui no escritório, chegar um motorista e, ao verificar as multas que compõem o processo de suspensão por pontuação dele, eu verifico que existem multas ali que são meramente administrativas, que não deveria, às vezes estão fazendo 7 pontos, 5 pontos na carteira dele e ele não deveria ter aqueles pontos por causa daquele tipo de multa. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então nós vamos iniciar com as infrações meramente administrativas. Tá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é um processo de suspensão de direito de dirigir por pontuação, um PSDDP. Tá. Previsto ali no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela será imposta nos seguintes casos, né? Se a pessoa atingir 20 pontos, desde que dentro desses 20 pontos existam duas ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se existir uma infração gravíssima, ou 40 pontos se não houver nenhuma infração gravíssima. Aqui também, para quem exerce função remunerada ou exerce atividade remunerada na carteira, os motoristas profissionais, para eles é sempre 40 pontos. A pontuação não vai modificar quanto a isso, tá? Então, nesses casos, ao atingir essa quantidade de pontos, a pessoa então passa a sofrer um processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação, ou PSDDP. E essa aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, essa é a cara de um PSDDP. Vocês vão ver, vai estar o número do processo, vai estar aqui o processo de suspensão de direito de dirigir por pontuação, o nome do condutor, tudo que eu estou apagando por motivos óbvios, a série das infrações que compõem esse processo de suspensão, a placa do veículo, e quais são essas infrações? Então, aqui uma infração de velocidade, uma infração de veículo sem equipamento obrigatório, de permitir que alguém sem CNH dirija, de conduzir o veículo sem licenciamento, e é essa aqui que a gente vai discutir hoje, e veículo em mau estado de conservação. Somando todas essas pontuações, ele tem 28 pontos, e duas dessas infrações têm 7 pontos, que são as infrações gravíssimas. Então, para ele, como ele tem duas infrações gravíssimas, reduz para 20 pontos. Ele estourou 28, processo de suspensão por pontuação. O que acontece aqui? Que eu quero mostrar para vocês. É principalmente essa aqui, ó, conduzir veículos sem licenciamento. A 235. Essa é uma infração meramente administrativa. E eu vou demonstrar para vocês hoje os motivos para isso. Tá? Então, é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira dele. Então, se eu anular essa multa, ou se eu tirar essa multa do processo de suspensão dele, ele baixaria para 21 pontos e ele não teria uma segunda infração gravíssima. Ou seja, a carteira dele passaria a valer 30 pontos. Ele precisaria fazer 30 pontos para ser suspenso. Então, apenas retirando essa multa, ele já baixa para 21 com uma carteira que pode ter até 30. Já seria o suficiente para anular este processo de suspensão de direito de dirigir, certo? Então, qual que é a regra? A regra é, cada infração cometida são computados os seguintes pontos. Uma infração leve, 3 pontos, média, 4 pontos, grave, 5 pontos, gravíssima, 7 pontos. Tá? E é isso que vai somar para gerar lá os 20, 30 ou 40 pontos do condutor. Existe uma exceção para essa regra, que é as multas, as infrações praticadas por passageiros dentro de um transporte rodoviário de passageiros, dentro de um transporte público. Ou seja, se o passageiro de um ônibus cometer uma infração de trânsito, o motorista do ônibus não pode receber a pontuação daquela infração.
Ainda assim pode ser aplicada as medidas administrativas, mas a pontuação não pode ser aplicada. Também no inciso 2º diz ali que as multas previstas, as infrações previstas no artigo 221, incisos 7 e 21, e no artigo 230, 232, 233, 233A, 240, 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação de penalidade e medidas administrativas, não geram pontos na carteira do motorista. E as multas que especificamente prevêem a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, se você cair no teste do bafômetro, por exemplo, a multa do teste do bafômetro, ela sozinha gera um processo de suspensão. Então, ela não pode aplicar, além desse processo de suspensão, 7 pontos para um processo de suspensão por pontuação. Isso é uma questão de bis in idem, né? Nós não podemos punir 2 vezes uma pessoa pelo mesmo fato. Como ela já vai estar sendo punida com processo de suspensão, ela não terá os pontos somados. Se vocês prestarem atenção, aqui, nesses números que são ditos aqui no artigo 2º, não consta o 235, inciso 5, que é o que está aqui no processo de suspensão do motorista que nós estamos usando de exemplo, correto? Porém, eu quero continuar aqui. Existe uma diferença, e é isso que faz com que essas multas não possam contar pontos para o motorista, entre as multas por circulação e as multas administrativas, certo? As infrações de circulação são aquelas infrações que têm a ver com a condução viária. É o motorista que anda mais rápido do que o limite da via, que atravessa o sinal vermelho, que é pego falando ao telefone, que estaciona em local proibido. Todas essas multas, elas dizem respeito à segurança de todos os envolvidos no Sistema Nacional de Trânsito. Quando tu comete uma dessas infrações, tu está colocando a si próprio ou a outras pessoas ao seu redor a risco. E é por isso que você deve ser multado, para que sirva de uma forma educativa, para que você não torne a cometer essa infração. Diferentemente disso, tem as infrações meramente administrativas, que são aquelas infrações secundárias, que elas estão ligadas ao direito de trânsito, não estão ligadas diretamente ao trânsito, nem à forma da condução veicular. Ou seja, vamos voltar aqui, na nossa conduzir um veículo sem licenciamento, o veículo não estar licenciado, ele não está atrapalhando o trânsito, ele não está colocando ninguém em risco, ele só não tem um documento que o Estado entende que precisa ter para os veículos poderem circular. Então, o que se entende é, como essa infração ela não coloca ninguém em risco, ela não atrapalha o trânsito de forma alguma, ela não é uma pontuação que deva ferir o direito de dirigir desse motorista. O motorista não pode pegar aqueles pontos na infração e somar numa possível processo de suspensão por pontuação, porque aquela conduta dele de não levar o documento, de não ter o documento que o Estado diz que é necessário, não está afetando ninguém, exceto ele mesmo. Então, ele pode levar a multa, ele vai ter que pagar a pecúnia, pagar o valor da multa, mas aquela multa não pode impedir ele de dirigir, porque ele não está colocando ninguém em risco ao tomar aquela infração, ao cometer essa infração. Isso que eu acabei de falar para vocês tem a ver com o princípio da proporcionalidade. Não é proporcional que nós punimos quem está colocando a população em risco, quem está colocando o sistema de trânsito em risco, da mesma forma de quem não está. Assim como nós temos algumas multas que suspendem a carteira com apenas uma infração, por exemplo, a do bafômetro que eu usei agora há pouco, é entendido que aquela infração ela é mais grave do que outras, por isso ela se torna uma infração autossuspensiva. Não é proporcional eu punir alguém que cometeu essa infração tão grave da mesma forma que eu vou punir alguém que estava
estacionando em local proibido. Então, pelo princípio da proporcionalidade, a gente vai punir mais quem comete infrações mais graves e punir menos quem comete infrações menos graves. E dessa forma, nós não podemos punir quem não está colocando o sistema de trânsito em risco com quem está colocando o sistema de trânsito em risco. Aqui eu trouxe uma definição pelo Guilherme de Souza Nutti. A proporcionalidade indica a harmonia e boa regulação de um sistema, abrangendo em direito penal, aí aqui a gente usa por analogia ao sistema de trânsito, particularmente o campo das penas. A Constituição Federal sinaliza a preferência por determinadas sanções penais, no mesmo contexto indicativo do princípio da individualização das penas. Ou seja, quem comete um crime mais grave merece uma pena mais grave. Quem comete no caso, uma infração de trânsito que coloca em risco quem participa do sistema de trânsito, motoristas, pedestres, etc., essa pessoa pode ter, por causa dessa infração, o seu direito de dirigir suspenso. Quem não coloca o sistema de trânsito em risco não pode ter o seu direito de dirigir afetado, certo? E nós temos isso em decisões, como essa decisão da STJ, que fala aqui no meu destaque, do desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini. Pois bem, justamente a multa que houve a lavratura em flagrante por descumprimento do artigo 235, que é a mesma lá do exemplo que a gente está usando, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo veículo, encontra-se sem registro ou licenciamento. Possui natureza administrativa. Sendo assim, entendo que, por ter natureza meramente administrativa, não é bastante em si para impossibilitar o exercício do direito de dirigir, notadamente por não ser daquelas infrações cometidas na condução do veículo, mas sim da infração praticada na qualidade de proprietário do veículo, ou seja, ela não é uma infração de circulação, ela é uma infração administrativa. E aqui que vem o termo que eu gosto de utilizar, uma infração meramente administrativa. Nós temos então, essa é a infração, né? Conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado, uma infração gravíssima e por isso ela gera 7 pontos. Penalidade de multa e apreensão do veículo, remoção do veículo. Tudo isso que está escrito aqui vai ser seguido. Vai acontecer a multa, se for o caso, vai ocorrer a apreensão do veículo, o veículo vai ser removido para o pátio. O que não pode acontecer aqui? Os 7 pontos. Qual é o pedido, então? Quando a gente se depara com essa situação, estou aqui com o meu processo de suspensão e tem essa multa aqui, o que a gente pede? E aí eu coloquei aqui um exemplo como eu faço os pedidos, né? Cumprindo ressaltar que a infração prevista no artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro, que não coloca em risco o sistema viário de circulação, nem envolve a habilitação do condutor, não é proporcional nem razoável contabilizar a pontuação do prontuário da parte autora, para efeito de suspender o seu direito de dirigir. Assim, uma vez que uma multa que compõe o PSDDP da parte autora é baseada no artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro, uma infração meramente administrativa requer seja o PSDDP anulado. E o resultado, no caso, é exatamente esse aqui. Refere-se à tutela antecipada para fins de suspender o PSDDP. E basicamente o que o magistrado aqui usou para fundamentar a decisão dele é basicamente o que eu também estou fundamentando, né? Que as infrações de trânsito consideradas de cunho meramente administrativas não podem integrar o somatório de pontos utilizados para suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação. Então vim aqui agradecer a vocês, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se gostaram, curta, compartilha com os amigos, traga mais gente aí, deixe suas dúvidas que eu posso responder num próximo vídeo. Tem também o meu Instagram, ali onde às vezes eu consigo postar algum vídeo, alguma coisa mais curtinha do que esses vídeos aqui do YouTube. Então fica aí meu agradecimento a todos vocês que puderam assistir e deixem suas dúvidas para os próximos vídeos. Muito obrigado!